No cemitério silencioso, o milionário ajoelhou-se diante da lápide da sua filha, soluçando como se a vida lhe tivesse sido arrancada. O que ele nunca imaginou era que a sua filha estava viva e prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo para sempre. O cemitério estava silencioso, tomado por um frio que parecia penetrar a pele. John Harrison caminhava sozinho, com passos arrastados, o rosto abatido, como se a vida tivesse partido junto com a sua filha. Fazia 2 meses que o milionário enterrara Isabela após a tragédia que ninguém poderia prever. A menina de 2 anos tinha ido passar o fim de semana na cabana da madrasta Stella, numa floresta remota no interior do estado de Nova York. Uma mulher que sempre a tratara com aparente gentileza. Mas enquanto Stella estava fora a tratar de negócios na cidade, um incêndio devastador consumiu a casa. Os bombeiros encontraram escombros irreconhecíveis e, entre eles, os pertences pessoais da menina. John não questionou, aceitando a morte, afogado em tristeza. Desde então, ele sobreviveu com o afeto quase maternal de sua esposa Stella, que se culpava por não estar lá. E com o apoio firme de Mark, seu irmão, 2 anos mais novo e sócio nos negócios, que repetia todos os dias: "Eu cuido da empresa. Você apenas tente se manter de pé. Estou com você, irmão." Ajoelhado diante da lápide, John deixou que o peso de tudo isso o esmagasse de uma vez. Passou os dedos pela inscrição fria, murmurando entre soluços: "Filha amada, descansa em paz. Como posso descansar, filha, se tu não estás mais aqui?" As lágrimas caíam sem controle. Ele tirou uma pulseira de prata do bolso, o presente que lhe dera no último aniversário dela, e segurou-a como se fosse a mãozinha da menina. "Prometeste que nunca me deixarias. Lembras-te? E agora não sei como respirar sem ti." Sussurrou com a voz quebrada, os ombros a tremer. Por dentro, um turbilhão de pensamentos devorava-o. E se eu tivesse ido com ela? E se eu tivesse chegado a tempo? A culpa não o deixava em paz. Sentia-se um pai falhado, incapaz de proteger quem mais amava. O seu peito ardia com a mesma fúria que devorara a cabana. "Eu daria tudo, minha menina, tudo, se pudesse abraçar-te mais uma vez", confessou, olhando para o céu como se esperasse uma resposta. E foi precisamente nesse momento que o invisível aconteceu. A poucos metros atrás de uma árvore robusta, Isabela estava viva, magra, com os olhos cheios de lágrimas fixos no pai em silêncio. A menina conseguiu escapar do local onde estava presa. O seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir do peito. Os seus dedos agarravam-se à casca da árvore, enquanto lágrimas discretas rolavam pelo seu rosto. Ver o pai daquele jeito, destroçado, era uma tortura que nenhuma criança deveria enfrentar. Ela deu um passo à frente, mas recuou imediatamente, engolindo um soluço. Os seus pensamentos se misturavam. Correr, abraçá-lo, mostrar que estava viva. Não, não posso. Se descobrirem que escapei, podem magoá-lo também. O dilema esmagava. Ela queria gritar, dizer que estava ali, mas sabia que aquele abraço poderia custar muito caro. De onde estava, Isabela podia ouvir a voz quebrada do pai a repetir: "Prometo-te, filha. Vou continuar, mesmo que me sinta como se já tivesse morrido por dentro." A cada palavra, a vontade de se revelar tornava-se insuportável. Ela mordeu os lábios até sentir o gosto de sangue, tentando conter o impulso. O amor que os unia era tão forte que parecia impossível resistir. Ainda assim, ela permaneceu imóvel, prisioneira de um medo maior do que a nostalgia. Quando John se levantou com dificuldade, segurando a pulseira contra o peito como um talismã, Isabela fechou os olhos e deixou outra lágrima escapar. O mundo era cruel demais para permitir que pai e filha se reunissem naquele instante, e ela, escondida na sombra da árvore, compreendeu o que teria de esperar. O abraço teria de ser adiado, mesmo que isso a despedaçasse por dentro. De volta à sua prisão, Isabela mantinha os passos curtos e o corpo encurvado, como alguém que temia que até as paredes pudessem traí-la. Horas antes, ela reunira coragem para escapar por alguns minutos, apenas para ver o pai, e sentir que o mundo ainda existia além daquele pesadelo. Mas agora ela voltava, apressada, tomada pelo pânico de que descobrissem a sua ausência. Ela não podia correr riscos. Até aquele momento, ela nunca tinha ouvido vozes claras, nunca tinha visto rostos, apenas sombras que a mantinham presa,
como se a sua vida tivesse encolhido para o silêncio e o medo. Ela ainda não sabia quem eram os seus sequestradores, mas naquela noite tudo mudaria. Ela deitou-se no colchão gasto, fingindo dormir. O quarto escuro parecia um túmulo sem ar. Isabela apertou os olhos, mas seus ouvidos captaram um som inesperado. Risos, vozes, conversas abafadas no corredor. Seu coração acelerou. Ela se sentou lentamente, como se cada movimento pudesse ser um erro fatal. Deslizou os pés descalços pelo chão frio e aproximou-se da porta ligeiramente aberta. A luz amarelada da sala de estar penetrava pela fresta. Ela aproximou-se e as palavras que ouviu mudaram sua vida para sempre. Já se passaram 2 meses, Mark, disse Stella com uma calma venenosa. Ninguém suspeitou de nada. Todos acreditaram no incêndio. Mark riu baixinho, recostando-se no sofá. E aquele idiota do seu marido? Como ele está a sofrer? Chorando como um miserável, acreditando que a filha dele morreu. Se ele soubesse a verdade... Stella soltou uma risada, levantando a taça de vinho. Bem, deixe-o chorar. Enquanto isso, a herança está a começar a ter um destino seguro. Eu mesma já comecei o processo. O veneno está a fazer efeito aos poucos. John não tem ideia de que cada gole de chá que preparo o aproxima da morte. Isabela sentiu o corpo congelar. Veneno. Ela quase perdeu as forças. Lágrimas brotaram dos seus olhos incontrolavelmente. Aquela voz doce que tantas vezes a embalou para dormir era agora veneno de verdade. E à sua frente o tio Mark sentava-se satisfeito. Que ironia, não é? Ele confia em ti mais do que em qualquer outra pessoa. E és tu quem o está a matar. Brilhante, Stella. Brilhante. Os dois riram juntos, zombando como predadores diante de uma presa indefesa. Ele merece, Stella acrescentou, com os olhos brilhando de prazer. Durante anos, ele se gabou de ser o grande John Harrison. Agora está de joelhos e nem percebe. Em breve dirão que foi uma morte natural, uma coincidência infeliz, e nós seremos os herdeiros legítimos. Mark ergueu o copo num brinde à nossa vitória e à queda daquele pobre tolo. O brinde foi selado com um beijo apaixonado que fez Isabela tapar a boca com as mãos para evitar gritar. O seu coração batia descontroladamente, como se estivesse prestes a explodir. A sua cabeça girava. Eles são os meus sequestradores. A madrasta e o tio estavam por trás disso desde o início. A revelação a esmagou. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. A menina, que até então só temia sombras, agora via os rostos dos monstros que conhecia e em quem confiava. O peso do horror a fez recuar alguns passos, quase tropeçando na madeira rangente. O medo de ser descoberta era tão grande que todo o seu corpo tremia incontrolavelmente. Isabela encostou-se à parede do quarto, com os olhos arregalados e soluços presos na garganta. O desespero era sufocante. O seu pai não estava apenas a chorar a morte de uma filha que estava viva. Ele também estava a beber a sua própria sentença de morte todos os dias. Eles vão matá-lo. Eles vão matá-lo. E eu não posso deixar isso acontecer, pensou ela, com a mente em tumulto. As lágrimas corriam quentes pelo seu rosto. Mas, junto com ele, algo diferente surgiu. Uma força crua e desesperada de alguém que compreendia que carregava uma verdade grande demais para ser silenciada. Enquanto isso, na sala de estar, os traidores brindavam como vencedores. Isabela se enrolou no colchão, fingindo dormir, rezando para que ninguém percebesse que estava acordada. Mas, por dentro, ela sabia que a vida do pai estava por um fio e que só ela, uma menina assustada e magra, cheia de medo, poderia impedir o próximo golpe. A noite se estendia como um véu interminável e Isabela permanecia imóvel no colchão duro, os olhos fixos na janela estreita, olhando para fora. As palavras de Stella e Mark martelavam sua mente incansavelmente como numa sentença cruel. Eles destruíram a minha infância, mentiram para o meu pai e agora querem tirar a vida dele também. Cada pensamento era um golpe no seu coração. O seu corpo magro tremia, mas a sua alma ardia com um desespero que não cabia mais no seu peito. Ela sabia que, se ficasse ali, seria tarde demais. A coragem que ela nunca imaginou ter nasceu em meio ao medo. Com movimentos cautelosos, ela esperou até que o silêncio se tornasse absoluto. As risadas cessaram, os passos desapareceram e apenas o som distante do vento contra as janelas permaneceu.
Isabela levantou-se, aproximou-se da janela dos fundos e empurrou lentamente a madeira enferrujada. O rangido soou muito alto e ela congelou. O seu coração parecia prestes a explodir. Nenhum ruído se seguiu. Ela reuniu forças, respirou fundo e deslizou para fora, caindo na relva fria. O impacto fez-lhe morder os lábios, mas ela não se atreveu a soltar um gemido. Ficou de joelhos por um momento, olhando para trás como se esperasse que eles aparecessem a qualquer momento. Então ela correu. O caminho pela floresta era difícil. Cada galho que se partia sob os seus pés parecia trair a sua fuga. O frio cortava a sua pele e as pedras machucavam as solas dos seus pés descalços. Mas ela não parou. O amor pelo pai era maior do que qualquer dor. Eu tenho que chegar até ele. Eu tenho que salvar a vida dele. Eles já começaram a envenená-lo. A sua mente repetia como um tambor frenético e as suas pernas finas, embora trêmulas, obedeciam à urgência. A madrugada foi longa. A escuridão parecia infinita e a fome pesava sobre ela. Mas nada a faria desistir. Quando o céu começou a clarear, Isabela finalmente avistou as primeiras ruas da cidade. O seu coração batia ainda mais forte e lágrimas de alívio misturavam-se com suor e exaustão. Tropeçando, ela chegou à entrada da mansão de John. O portão alto parecia impossível, mas a sua vontade era maior do que tudo. Ela reuniu as suas últimas forças e bateu na porta. Primeiro suavemente, depois com mais desespero. Pai, pai, murmurou baixinho, sem sequer perceber. Passos soaram do outro lado. O seu coração quase parou. A porta se abriu e lá estava ele, John, abatido, com os olhos encovados e o rosto cansado. Mas ao ver a sua filha, ele congelou como se tivesse sido atingido por um raio. A sua boca se abriu silenciosamente. As suas mãos tremiam, Isabela. A voz saiu como um sussurro incrédula. Ela, sem pensar, se jogou nos braços dele, e o choque se transformou em uma explosão de emoção. O abraço foi tão forte que parecia querer costurar cada pedaço de dor em ambos. John soluçava alto, a barba encharcada de lágrimas, repetindo sem parar. É você, minha filha. É você, meu Deus. Não consigo acreditar. Isabela chorou no peito dele, finalmente segura, respirando aquele cheiro de casa que pensava ter perdido para sempre. Por longos minutos, eles permaneceram abraçados, como se o mundo tivesse desaparecido. Mas, em meio ao choro, Isabela ergueu o rosto e falou entre soluços. Pai, ouve-me. Eu não morri naquele incêndio porque nunca estive sozinha lá. Tudo foi planejado. Stella, tio Mark, eles atearam fogo para fingir a minha morte. John segurou-a pelos ombros com os olhos arregalados, incapaz de processar. O que estás a dizer, Stella? Mark, não. Isso não pode ser verdade. A sua voz era uma mistura de descrença e dor. Isabela, firme, apesar das lágrimas, continuou. Eu ouvi-os. Pai, eles riram-se de ti. Disseram que já passaram 2 meses e ninguém suspeitou de nada. E não é só isso. A Stella já começou a envenenar-te. Todos os chás, todas as refeições que ela prepara estão envenenados. Eles querem que pareça uma morte natural para poderem ficar com todo o teu dinheiro. Tu és o próximo, pai. As palavras saíram rápidas, desesperadas, como se a vida do pai dela dependesse de cada segundo. John deu um passo para trás, levando as mãos ao rosto, e um rugido de raiva escapou de sua garganta. O impacto o atingiu como uma avalanche. O homem que durante semanas chorara como um viúvo pela própria filha, agora sentia a dor se transformar em fúria. Ele cerrou os punhos, seu olhar endureceu, e as lágrimas que antes eram de luto, agora eram de ódio. Eles vão pagar. Ambos vão pagar por cada lágrima que derramei, por cada noite que roubaram de mim com você. Disse ele com voz firme, quase um grito. Ele abraçou-a novamente com mais força do que antes e acrescentou. Você fez bem em fugir, minha menina. Agora somos nós dois, e juntos vamos lutar. John andava de um lado para o outro no escritório da mansão. O seu rosto estava corado, as veias pulsavam nas têmporas. As suas mãos tremiam de raiva, mas os seus olhos estavam fixos na filha, que o observava em silêncio, ainda agitada pela fuga. O peso da revelação era esmagador, e a sua mente girava em 1000 direções. O meu próprio irmão, a mulher a quem confiei a minha casa, os traidores da minha vida, exclamou ele, batendo com o punho fechado na secretária de Mogno.
O som ecoou na sala, mas não era mais alto do que a respiração acelerada de John. Isabela aproximou-se lentamente, temendo que o pai se deixasse levar pelo impulso e agisse sem pensar. Pai, eles são perigosos. Não podes ir atrás deles assim. Se souberem que estou viva, tentarão silenciar-nos novamente, disse ela com voz hesitante, mas firme. John respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e ajoelhou-se diante dela, segurando as suas pequenas mãos. Tens razão, filha. Não vou deixar que eles te magoem novamente, nem que seja a última coisa que eu faça. O silêncio entre eles foi quebrado por uma frase que nasceu como uma promessa. John olhou nos olhos dela e falou baixinho. Se queremos vencer, temos que jogar do jeito deles. Eles acham que estou fraco, que estou à beira da morte. Bem, vamos deixá-los pensar isso. Isabela piscou confusa. O que queres dizer, pai? Ele sorriu amargamente. Vou fingir que estou a morrer. Vou dar-lhes a vitória que eles tanto desejam até ao momento exato de lhes arrancar das mãos. A menina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Era arriscado, demasiado perigoso. Mas, ao ver a convicção nos olhos do pai, não conseguiu recusar. E eu? O que devo fazer? Perguntou ela baixinho. John apertou as mãos dela e respondeu com firmeza. Se eles perceberem que desapareceste novamente, vão suspeitar e provavelmente virão atrás de ti. Talvez terminem o que começaram. Não posso arriscar a tua vida assim. Precisas de voltar para onde estão a manter-te e ficar lá por mais uma semana. Esse é o tempo que vou fingir estar doente até morrer. Depois dessa semana, foge novamente e encontra-me na velha ponte de ferro no Central Park à tarde, exatamente no local onde a placa antiga está rachada. Entendes? Uma centelha de cumplicidade começou a crescer entre eles. Uma aliança forjada na dor. Sentados lado a lado, pai e filha começaram a esboçar o plano. John explicou cada detalhe com calma, mas o seu olhar mostrava um homem em guerra. Preciso de começar a parecer mais doente do que já pareço. Vou isolar-me, cancelar compromissos, parecer frágil. Eles não podem suspeitar que eu sei de alguma coisa. Isabela, com o coração a bater forte, murmurou. Mas e se o veneno continuar? Ele acariciou o rosto dela e respondeu. Não vou tocar em nada que venha das mãos deles, nem mesmo um copo de água. A partir de hoje, eles acham que me têm nas mãos, mas somos nós que estamos a puxar os cordelinhos. As lágrimas voltaram aos olhos da menina, mas não apenas por medo. Havia um orgulho silencioso no seu peito. Pela primeira vez, ela não era apenas a filha protegida. Ela fazia parte da luta. John abraçou-a novamente, mas agora com uma energia diferente. Não era mais o abraço da dor, mas da aliança. Eles pensam que somos fracos, Isabela, mas juntos somos mais fortes do que nunca. Naquela sala sufocante, sem testemunhas além das paredes, nasceu um pacto que mudaria tudo. Pai e filha, unidos não apenas pelo sangue, mas agora pela sede de justiça. A dor deu lugar à estratégia. A manhã transformou-se em fogo, e quando o sol nasceu pela janela, iluminando os dois, ficou claro que o destino do traidor estava selado. Tudo o que restava era esperar pelo momento exato para atacar. John mergulhou no papel que havia escrito, começando a atuação com precisão calculada. Cancelou compromissos, distanciou-se de parceiros, trancou-se em casa como se sua saúde estivesse a ruir. A primeira notícia espalhou-se discretamente. O empresário John Harrison enfrenta problemas de saúde. Aos poucos, a versão se solidificou. John ensaiou diante do espelho as respirações curtas, o olhar perdido, os passos arrastados que convenceriam até mesmo os mais céticos. Então veio o clímax da farsa. As manchetes se espalharam pelo rádio e pelos jornais. John Harrison morre, vítima de parada cardíaca. O país estremeceu. Parceiros, clientes e até mesmo rivais foram pegos de surpresa. A notícia parecia incontestável, envolta em notas médicas cuidadosamente manipuladas e declarações de funcionários comovidos. Em privado, John observava a cena de longe, escondido, com a alma dividida em duas. A metade que sofria ao ver a sua imagem enterrada e a metade que alimentava o fogo da vingança. O funeral foi digno de uma tragédia teatral. A igreja estava cheia. As câmaras disputavam ângulos, os flashes capturavam cada detalhe. Stella brilhou em sua atuação. Lágrimas escorriam por seu véu preto. Soluços que comoviam os presentes. Perdi o amor da minha vida, murmurou ela,
incorporando perfeitamente a dor da viúva. Mark, por sua vez, subiu ao púlpito com uma voz hesitante, mas firme. Perdi meu irmão, meu parceiro, meu melhor amigo. Sua ausência será um vazio impossível de preencher. O público levantou-se em aplausos respeitosos e alguns até choraram com eles. Tudo parecia demasiado real. Escondido num carro próximo, John observava de longe com o estômago embrulhado. Viu Mark pegar na mão de Stella com um gesto quase cúmplice. E isso confirmou que o seu plano estava completo, mas também revelou a arrogância que o cegava. Eles acham que venceram, sussurrou ele com os dentes cerrados, os olhos brilhando de ódio. Era doloroso ver o mundo lamentar a sua morte, enquanto os verdadeiros inimigos brindavam a vitória. Mas essa dor serviu de combustível para o que viria a seguir. Após o funeral, Stella e Mark continuaram a encenação. Nos bastidores, organizavam reuniões privadas, jantares exclusivos, brindes com vinho importado. Para o pobre John, diziam entre risos abafados, zombando da ingenuidade de um homem que até ao fim acreditou na lealdade deles. O público, no entanto, só via dois herdeiros devastados, unidos na missão de honrar o legado do patriarca falecido. A imprensa acreditou na história, reforçando a imagem de uma tragédia familiar que escondia uma conspiração macabra. Enquanto isso, Isabela vivia os seus dias em contagem regressiva. De volta ao quarto apertado onde a mantinham, ela repetia para si mesma o mantra que o pai lhe dera. Uma semana, apenas uma semana. Então eu fugirei novamente e o encontrarei na ponte de ferro do Central Park. O coração da menina encheu-se de ansiedade e esperança, mesmo em meio ao medo. Ela ouviu fragmentos de notícias na TV da cabana, confirmando a morte de John, e mordeu os lábios até sangrarem para evitar chorar alto. A cada batida do coração, ela repetia: eles não venceram. O pai está vivo. Vamos derrotá-los. O mundo acreditou no espetáculo montado, e essa era a arma mais poderosa que pai e filha tinham. O palco estava montado. Os vilões já saboreavam a vitória, e a peça parecia ter chegado ao fim. Mas, por trás da cortina, uma nova cena esperava para ser revelada. Os dias após a morte de John foram pesados, com silêncio na mansão. Portões fechados, bandeiras a meio mastro, funcionários a andar pelos corredores com a cabeça baixa. Mas por trás daquelas paredes, a atmosfera era diferente. Stella trocou a manhã por vestidos de seda em menos de uma semana, embora mantivesse lágrimas ensaiadas sempre que jornalistas apareciam para entrevistas rápidas. Mark, com seu ar sério, realizou reuniões de emergência demonstrando falsa sobriedade. Devemos honrar a memória do meu irmão, disse ele, recebendo aplausos discretos dos executivos que acreditavam estar diante de um homem abatido. Em encontros privados, porém, a máscara caiu. Stella brindou com vinho caro, sorrindo com os olhos brilhando de triunfo. Conseguimos, Mark. O palco inteiro é nosso e ninguém ousa questionar. Ele ergueu a taça com uma risada contida. A ironia é perfeita. Aquele tolo a chorar no túmulo da filha sem imaginar que seria o próximo. Agora, o império que ele construiu está ao nosso alcance. O mundo inteiro chora por John, mas somos nós que estamos vivos, vivos e milionários. Os dois brindaram, entrelaçando as mãos como cúmplices recém-coroados. A expectativa cresceu até o grande dia, a homologação da herança. Advogados renomados foram convocados, jornalistas lotaram a entrada. Pessoas influentes do mundo dos negócios ocupavam os lugares do tribunal. Era o momento em que a fortuna de John Harrison, acionista maioritário da empresa de tecnologia e proprietário de uma propriedade invejável, seria legalmente transferida. A atmosfera era solene, mas a tensão corria por baixo da formalidade como uma corrente elétrica. Stella e Mark apareceram impecavelmente vestidos, ele com um fato cinzento escuro, ela com um vestido preto, misturando luto e poder. Quando entraram, muitos levantaram-se para os cumprimentar com gestos respeitosos. A encenação funcionou. Todos os viam como as vítimas sobreviventes de uma tragédia. Pessoas que, em meio à dor, mantiveram a postura e assumiram responsabilidades. Stella enxugou uma lágrima discreta diante das câmeras, suspirando. John sempre acreditou no futuro desta empresa. Hoje, continuaremos esse legado. O discurso ensaiado diante do espelho provocou olhares comovidos de alguns advogados e flashes de fotógrafos.
Mark, com voz firme, acrescentou: é o que o meu irmão teria desejado. A cerimônia começou. Os papéis foram colocados na mesa central e o juiz presidiu com neutralidade. Cada assinatura era como um martelo simbólico, consolidando o roubo que eles acreditavam ser perfeito. Stella inclinou-se para escrever o seu nome com uma caligrafia elegante, sorrindo de lado. Mark segurou a caneta com a firmeza de alguém que se sente dono do mundo. Cada traço no papel soava como uma vitória celebrada em silêncio. O público assistia em silêncio respeitoso, alguns comentando entre si sobre a resiliência da viúva e do irmão sobrevivente. Eles são fortes, murmurou um executivo presente. Perderam tanto e ainda assim permanecem firmes. Se ao menos soubessem a verdade, se pudessem ver além das cortinas, veriam que cada lágrima era um ensaio e cada gesto uma farsa. Mas, aos olhos de todos, este era o momento da coroação. O Império Harrison agora tinha novos proprietários. Quando a última página foi assinada, o juiz levantou-se e declarou a herança oficialmente homologada. Stella fechou os olhos brevemente, saboreando a vitória, e Mark apertou-lhe a mão discretamente debaixo da mesa. Acabou, murmurou ele com um sorriso satisfeito, fugindo ao controlo. Eles acreditavam que estavam no topo, intocáveis, celebrando o triunfo de planos impecáveis. O tribunal estava mergulhado em sonolência. Advogados a recolher documentos, empresários a murmurar, jornalistas a afiar canetas para a notícia do dia. O juiz encerrou a cerimônia com ar normal. Stella sentou-se como uma viúva orgulhosa, deixando escapar um suspiro calculado, enquanto Mark, ereto na sua cadeira, já se comportava como o novo pilar da família. Tudo parecia consolidado, um capítulo encerrado, até que, de repente, um estrondo fez o coração de todos acelerar. As portas do tribunal se abriram violentamente, batendo com força na parede. O barulho trovejou, papéis voaram das mesas, copos se derramaram e toda a sala se virou para a entrada. O ar pareceu desaparecer quando John Harrison apareceu, caminhando com passos firmes, olhos ardentes como brasas. Ao seu lado, de mãos dadas, Isabella, a garota que se presumia morta, atravessou o corredor com a cabeça erguida, lágrimas brilhando nos olhos. O choque foi tão brutal que um murmúrio ensurdecedor invadiu o local. Gritos de descrença, câmaras disparando sem parar, pessoas levantando-se das cadeiras em pânico. Stella soltou um grito abafado, levando as mãos à boca como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível, ela gaguejou com os lábios trêmulos, o corpo inclinado para trás na cadeira. Mark ficou lívido, com o suor a escorrer pela testa. Tentou levantar-se, mas quase caiu, agarrando-se à mesa para evitar desmaiar. É um truque, é uma farsa, gritou com voz em pânico, procurando apoio com o olhar, mas ninguém respondeu. Todos os olhos estavam fixos neles com uma mistura de horror e repulsa. John pegou no microfone, o rosto tomado por uma fúria que nunca havia mostrado publicamente. A sua voz carregada de indignação ecoou na sala. Durante 2 meses, eles choraram a minha morte. Durante 2 meses, acreditaram que a minha filha tinha sido levada por uma tragédia. Mas tudo não passava de uma performance repugnante planeada pela mulher que eu chamava de esposa e pelo irmão que eu chamava de sangue. A plateia explodiu em murmúrios e exclamações, mas John levantou a mão, a sua voz elevando-se como um rugido. Eles planeavam cada detalhe. O incêndio, o rapto da minha filha, até a minha morte com um veneno lento e cruel que bebi, confiando naquelas mãos traiçoeiras. Stella levantou-se abruptamente, o véu caindo do seu rosto. Mentira! Isso é mentira! Eu amava-te, John. Cuidei de ti. A sua voz era estridente, desesperada, mas os seus olhos traíam medo. Mark também tentou reagir, gritando: eles inventaram tudo! Isto é um espetáculo para nos destruir! Mas ninguém acreditou neles. John avançou em direção a eles, a sua voz pesada de dor e raiva. Vocês zombaram de mim, riram da minha dor enquanto eu chorava no túmulo da minha filha. Usaram o meu amor, a minha confiança para tentar enterrar-me vivo. Isabella, com o rosto encharcado de lágrimas, aproximou-se do microfone. A menina parecia frágil, mas a sua voz cortou a sala como uma espada. Eu estava lá. Eles me trancaram, me mantiveram escondida. Eu os ouvi comemorando, rindo do meu pai. Eles disseram que iriam matá-lo também, para levar tudo. Eles não merecem misericórdia.
O impacto das suas palavras foi devastador. Alguns presentes começaram a gritar de repulsa. Outros levantaram-se indignados. E os jornalistas correram para gravar cada palavra, cada lágrima da menina. Nos ecrãs, documentos, áudios e imagens começaram a aparecer as provas reunidas por John e Isabella, incluindo gravações secretas de uma câmara escondida na cabana que capturou as suas confissões. Stella tentou avançar, gritando: "Isto é manipulação, é uma mentira." Mas foi contida pela polícia que se aproximava. Mark, pálido, ainda tentava desculpar-se. "Sou inocente, é ela. Aquela mulher, ela inventou tudo." Mas o público não viu inocência, apenas monstros expostos. A sala que minutos antes os aplaudia agora vaiava. Apontava o dedo e alguns gritavam por prisão imediata. John, tomado pela dor da traição, encarava-os como se estivesse a olhar para um abismo. Lágrimas escorriam, mas sua voz era firme, carregada de fogo. "Vocês roubaram minhas noites de sono, roubaram minha paz, quase destruíram minha filha. Hoje, diante de todos, vocês serão lembrados pelo que realmente são. Assassinos, ladrões, traidores." Stella gritou, tentando escapar das algemas. Mark tremia, murmurando desculpas sem sentido. Mas era tarde demais. Toda a sala testemunhou uma das maiores traições já vistas e agora assistia à queda pública dos dois. As câmaras transmitiam ao vivo. A multidão do lado de fora começou a gritar indignada e o nome de John Harrison voltou à vida mais forte do que nunca. No centro do caos, de mãos dadas com Isabella, ele permaneceu firme, com o olhar fixo nos seus inimigos. O regresso que ninguém esperava tornou-se a destruição definitiva da mentira. A sala ainda fervilhava quando a polícia levou Stella e Mark algemados sob o peso da bebida. Os jornalistas empurravam microfones. As câmaras capturaram cada lágrima, cada grito, cada detalhe da queda dos dois. O público, chocado, não conseguia processar tal revelação. Mas para John e Isabella, aquela cena não importava mais. O caos externo era apenas um eco distante contra o turbilhão interno que viviam. Saindo do tribunal, pai e filha entraram no carro que os esperava e, pela primeira vez desde que se reuniram, puderam respirar longe dos olhos do mundo. Isabella, exausta, descansou a cabeça no ombro do pai e adormeceu, com os olhos ainda úmidos. John envolveu-a com o braço, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a dádiva de tê-la viva. De volta à mansão, o silêncio acolheu-os como um velho amigo. Não era mais o silêncio triste da morte inventada, mas de um lar à espera de ser restaurado ao seu estado normal. John abriu a porta do quarto da filha e o tempo pareceu parar. O espaço estava intacto, como se os meses de ausência tivessem sido apenas um pesadelo. As bonecas ainda estavam alinhadas na prateleira, os livros repousavam na secretária e o cobertor dobrado na cama parecia implorar a Isabella para se deitar ali novamente. John observou cada detalhe com os olhos marejados, passando os dedos pelos móveis como se tocasse uma memória viva. Isabella entrou no quarto lentamente, quase sem acreditar. Os seus pés deslizaram sobre o tapete macio e ela tocou cada objeto como se precisasse confirmar que eram reais. Ela pegou uma boneca nos braços e abraçou-a com força, deixando as lágrimas caírem. "Pensei que nunca mais veria isto, pai", disse ela suavemente, com a garganta apertada. John aproximou-se, ajoelhou-se diante dela e segurou-lhe o rosto gentilmente. "Pensei que nunca mais te veria, filha, mas estás aqui e isso é tudo o que importa." A menina, cansada de tanto medo e luta, finalmente permitiu-se render-se à segurança. Subiu para a cama, puxou o cobertor sobre si e, em poucos minutos, fechou os olhos. John ficou sentado ao lado dela, apenas observando a respiração tranquila que ansiava ver novamente. O seu peito, outrora um campo de batalha de dor, agora estava cheio de uma paz nova, frágil, mas real. Passou a mão pelo cabelo dela, murmurando: "Durma, minha menina. Estou aqui agora. Ninguém vai tirar-te de mim novamente." Na sala de estar, o telefone tocava sem parar. Jornalistas, advogados, amigos e curiosos queriam notícias do escândalo, mas John não atendia. Pela primeira vez em meses, nada tinha prioridade maior do que a sua filha a dormir em casa. Ele caminhou até a janela e observou o jardim iluminado pelo luar. O silêncio da noite era um bálsamo, uma trégua após semanas de tempestade. No fundo, ele sabia que os próximos dias trariam desafios: lidar com a imprensa,
restaurar a empresa, enfrentar traições, fantasmas. Mas naquele instante, ele decidiu que o futuro poderia esperar. O relógio marcava tarde da noite quando John voltou para o quarto e se recostou na poltrona ao lado da cama. Ele fechou os olhos, mas não dormiu. Cada suspiro da sua filha soava como música. Cada movimento era um lembrete de que a vida ainda tinha sentido. O passado não seria esquecido, mas agora havia algo maior. A chance de recomeçar. Nós vencemos, Isabela, murmurou ele suavemente, embora soubesse que a batalha tinha custado caro. O amanhecer trouxe uma luz suave invadindo o quarto. Isabela acordou sonolenta e viu o pai sentado, exausto, mas sorridente. Ela correu para ele e o abraçou com força. John levantou a filha nos braços, girando-a como antes, quando a vida era simples. Ambos riram entre lágrimas, e naquele instante parecia que o peso do mundo finalmente havia sido tirado. O quarto não era mais uma memória congelada. Era o início de uma nova fase. Na manhã seguinte, o céu amanheceu claro, como se o próprio universo anunciasse um novo tempo. John e Isabella caminharam lado a lado até o cemitério em silêncio, cada passo carregado de memórias e significados. O portão de ferro rangeu ao se abrir, e o vento frio trouxe de volta ecos de dias dolorosos. A menina agarrou a mão do pai com força, como quem nunca mais quer largá-la. E ali, diante da lápide com a inscrição Isabella Harrison, descanse em paz, o coração de John apertou-se uma última vez. Ele olhou para a pedra fria e o seu rosto contraiu-se em indignação. Aquela inscrição era mais do que uma mentira. Era uma prisão invisível que os sufocara a ambos durante 2 meses. Sem dizer uma palavra, John aproximou-se, colocou as mãos no mármore e empurrou com toda a força que lhe restava. O som seco da pedra a cair ecoou no cemitério como um trovão, pondo fim a uma era. A lápide partiu-se em 2, espalhando fragmentos pelo chão. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também libertador. Isabella recuou, surpreendida pelo ato, mas logo sentiu uma onda de alívio percorrer o seu corpo. A pedra que a enterrou viva não existia mais. Ela ergueu os olhos para o pai e com voz trêmula declarou: "Eu não nasci para ser enterrada, pai. Nasci para viver." Suas palavras, simples e puras, perfuraram John como uma flecha. Ele a puxou para perto, abraçando-a com toda a força de um coração em reconstrução. Com os olhos marejados, John respondeu, com voz firme e quebrada ao mesmo tempo: "E eu viverei para ver você crescer. Estarei em cada passo, cada sonho, cada vitória tua. Nada, nem mesmo a morte, me afastará de ti novamente." Isabella pressionou-se contra o peito dele, sentindo o batimento cardíaco do pai em sincronia com o seu. Era o som de uma promessa eterna, selada não apenas com palavras, mas com a vida que ambos escolheram recuperar. À sua volta, o cemitério parecia testemunhar o renascimento de uma história. Onde antes chovia luto, agora florescia a esperança. O vento soprava suavemente, levantando folhas secas que dançavam no ar como se o próprio destino tivesse decidido reescrever a sua narrativa. Pai e filha permaneceram abraçados, permitindo-se chorar e sorrir ao mesmo tempo. As lágrimas que caíam não eram mais de dor, mas de libertação. John ergueu o rosto e contemplou o horizonte. Havia feridas que o tempo nunca apagaria. A traição do seu irmão, o veneno de Stella, as noites intermináveis de luto. Mas naquele instante ele compreendeu que a vida não se resumia a perdas. A vida estava na pequena mão que segurava a sua, na coragem da rapariga que sobreviveu ao impossível. Na fé de que sempre haveria um amanhã para reconstruir. Ele inspirou profundamente e sentiu algo que não sentia há meses: paz. Isabella sorriu e os dois caminharam em direção à saída do cemitério, deixando para trás o túmulo destruído, símbolo de uma mentira, finalmente destruído. Cada passo afirmava que o futuro lhes pertencia. A escuridão tentou engoli-los, mas falhou. O amor, a verdade e a coragem falaram mais alto. E juntos, pai e filha seguiram em frente, prontos para começar uma nova vida. Porque algumas histórias não terminam com a morte. Elas recomeçam quando escolhemos viver. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de subscrever o canal para mais vídeos como este. Deixe o seu like para nos apoiar e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Isso ajuda-nos a continuar a criar o melhor para si. Até a próxima.